A Procuradoria-Geral da República encaminhou à Polícia Federal as gravações feitas pelo delator Joesley Batista, dono da JBS, com o presidente Michel Temer e outros políticos. O objetivo é verificar a veracidade das acusações feitas pelo empresário. Vamos a Brasília com a repórter Selma Dias, que tem os detalhes sobre essa investigação. Boa tarde, Selma. Olha, a polícia... Boa tarde, Luciana, a você, a todos. Olha, a Polícia Federal já recebeu ontem do Supremo todo o material, mas os delatores exigiram também os ministros, na verdade, desculpa, a Polícia Federal acabou exigindo o gravador usado aí pelos delatores. Esse equipamento ainda não foi entregue à Polícia Federal, isso deve acontecer nos próximos dias e o trabalho, então, de conclusão dessa perícia não tem data para acontecer. A autenticidade das gravações foi a base do argumento aí dos questionamentos feitos pelo presidente Michel Temer ao Supremo, que pede aí a suspensão desse inquérito. Esse pedido foi feito no último sábado pela Advocacia Geral da União, em nome, claro, do presidente da República, e a alegação é que essas gravações foram então editadas, sofreram algumas alterações. Essa decisão do Supremo ficou para a próxima quarta-feira, quando aí os ministros vão se reunir no plenário para analisar os argumentos do presidente Michel Temer, da AGU, e também os argumentos da Procuradoria-Geral da República, que defende a continuidade dessas investigações, independentemente aí dessa perícia. Segundo os juristas, a decisão do Supremo realmente independe da conclusão dessa perícia, porque se trata apenas da abertura de investigação, e nessa fase não são necessárias aí provas materiais, provas concretas. Os indícios já seriam aí suficientes para o encaminhamento desse inquérito. Agora, depois da divulgação dessa denúncia dos donos da JBS, o fim de semana foi de articulação aqui em Brasília. O presidente Michel Temer recebeu ontem aliados no Palácio do Alvorada e também concedeu entrevista exclusiva ao jornal Folha de São Paulo, onde ele reafirma que vai permanecer no cargo. Na exclusiva que deu para a Folha de São Paulo, o presidente Michel Temer falou sobre o encontro que teve com o empresário Joesley Batista e que não constava da agenda oficial. Como explicação, Temer disse: muitas vezes eu marco 5 audiências e recebo 15 pessoas, às vezes, portanto, inteiramente fora da agenda. Sobre isso, ele completa: não é ilegal porque não é da minha postura ao longo do tempo. Ao jornal, o presidente disse também que mantinha apenas relações institucionais com o ex-assessor e agora deputado afastado Rocha Loures, flagrado carregando uma mala com R$500 mil. Mas apesar de confessar que o conhecia há mais de 10 anos e tê-lo tido como assessor direto, o presidente disse que foi tudo montado e que Loures errou, mas tem boa índole e foi seduzido por ofertas mirabolantes e irreais. Sobre o acordo de delação feito pela JBS, o presidente chamou a atenção para a situação de aparente tranquilidade do delator. Abre aspas. Ele saiu do país quando muitos estão na prisão, ou quando saem com tornozeleiras. Além disso, vocês viram o jogo que ele fez na Bolsa, fecha aspas, se referindo ao fato de o empresário ter usado informações privilegiadas para comprar dólares e vender ações da JBS antes da divulgação da notícia. O racha na base aliada também foi tema da entrevista. O presidente minimizou o desembarque do PSB e do PPS, mas garantiu que o PSDB continua na base até o fim de 2018. Perguntado sobre a perda do apoio para a aprovação das reformas, ele disse que vai revelar a força política nas próximas semanas e que tem absoluta convicção de que consegue aprovar as reformas e que não está perdido. E voltou a dizer: não vou renunciar. Se quiserem, me derrubem, porque se eu renuncio, é uma declaração de culpa. Ontem à noite, o presidente se reuniu com a base aliada, entre eles o presidente da Câmara e do Senado. Nós tivemos a reunião com a participação expressiva de todos os partidos da base, né? Tivemos aí representantes, sejam ministros, sejam presidentes de partidos, líderes, que estiveram nessa reunião reafirmando o apoio ao presidente Temer. A grande resposta que o Poder Legislativo pode dar é trabalhar e avançar naquelas matérias que são de interesse do país e que têm dado respostas positivas para o país.
Olha, o presidente Michel Temer também aparece hoje no jornal O Estado de São Paulo, onde ele publicou um artigo no caderno de opinião. Temer defendeu a melhoria na situação do país com foco na retomada da economia. Mas grande parte do texto foi dedicada a se defender e atacar o empresário Joesley Batista. Temer afirmou que é conhecido por sempre se pautar pela correção e respeito à coisa pública e completa que quem o incrimina adota uma postura criminosa para se livrar da prisão. Ele voltou a falar que a gravação foi adulterada e chama a prova de imprestável. No texto, o presidente repete ainda as explicações que deu nos últimos dias. Diz que recebeu o empresário por ser um dever de ofício, que não concordou com o pagamento de propina à Cunha e que não acreditou quando Joesley falou que estava corrompendo agentes públicos. O presidente termina afirmando que não tem apego a cargos públicos e que ganhou nova energia para atuar nas reformas propostas.